A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Gente, fui fazer um monte de coisa e acabou que tive tempo agora de gravar. Quando eu comecei a gravar, alguém ligou uma roçadeira. Então não ligue em questão do barulho, tá, gente? Só foque no que eu vou comentar. Vou contar pra vocês hoje uma situação a qual eu nunca sequer imaginei que eu ia escutar isso, né? Aí, semana passada, uma irmã me convidou pra gente ir num evento que teve um pouquinho distante daqui. E nós fomos para esse evento e quando eu cheguei lá eu me deparei com uma irmã que acho que há 3 anos atrás eu tinha orado nela. Eu vou comentar com vocês, falar desse testemunho do que aconteceu, que até eu fiquei assim impactada, né, com o que aconteceu. Mas antes eu quero deixar a palavra que eu orei e saiu foi essa lá em Marcos, no capítulo 10, no versículo 4. Versículo 5, perdão. Esclareceu-lhe Jesus: Moisés vos deixou escrito essa lei por causa da dureza do vosso coração. Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Porque por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o ser humano. É assim que tá na minha Bíblia, gente. Antes que as pessoas venham dizer que é coisa da gente. Não, gente. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver que as coisas estão todas aqui escritas pra gente na Bíblia. Basta a gente orar. Não, basta nós lermos a palavra e orar, né? No caso aqui você vai ler lá em Marcos, no capítulo 10, vai estar falando acerca de casamento e separação. Aí o povo não entende, tem muita gente que questiona. Eu entendo, gente, que tem muita gente que fica frustrado, decepcionado e reclama e tal. Mas eu tô passando para vocês o que tá escrito na Bíblia. Eu não sei como tá na sua, que a tradução sempre é um pouco diferente, mas a palavra é a mesma, né? O que Deus uniu não separa o ser humano. Amém? Glória a Deus. Gente, a semana passada, uma irmã, ela havia me convidado já pra gente ia ter uma consagração um pouquinho distante daqui. Ou a gente ia de carro, ou pegava o ônibus pra ir, mas era um pouquinho longe. Como se fosse num ramal, um negocinho. Não tinha que pegar o ônibus e de lá ainda tinha que descer e sair andando. Mas enfim, era um pouquinho longe. E nós fomos para esse lugar. Eu e a irmã Rosa. Nós fomos para lá. Quando nós chegamos lá, menino, eu dei de cara com a irmã Fátima. A irmã Fátima, eu conheço ela, eu acho que há 3 anos, 4 anos, por aí, eu tinha orado nela. O que aconteceu no caso da irmã Fátima? É a irmã Fátima, eu acho que é Haroldo, o nome do marido dela. Então, na época que eu conheci a irmã Fátima, eu vi essa irmã, acho que 2 vezes só. Que uma vez foi quando eu orei nela justamente, eu acho que eu tava no monte. Eu acho que foi. 2 vezes que eu vi ela. Uma foi no monte e a outra foi num culto que eu também fui e ela tava lá. Então eu vi a irmã Fátima. Quando eu vi ela disse: ai, o que a senhora tá fazendo aqui? Eu digo: a irmã me convidou e eu vim. Ela disse: ai, eu tô atrás da senhora já tem menino, tem assim, acredito que quase uns 2 anos que eu lhe procuro no Facebook e não lhe acho. Lhe procuro no Instagram e não acha. De que o que houve? Ela disse: como eu não sei muitas pessoas que lhe conhecem, eu queria lhe contar um grande testemunho. Eu digo: o que houve? Aí ela me chamou assim pro cantinho, né? Que tinha bastante gente, era uma consagração e ia demorar um pouco ainda, que a gente tava esperando outras pessoas. Aí ela me chamou, ela disse: missionária Sheila, a senhora lembra quando a senhora orou em mim? Que a senhora disse que
ela voltaria pro primeiro casamento dela, né? A dona Fátima, ela voltaria pro primeiro casamento dela quando eu orei. Eu não lembrava dessa oração, só lembrava que eu já tinha visto ela. Então, eu lembrei que eu orei, mas eu não lembrava de todas as coisas que eu tinha dito pra ela. Afinal, já tem uns 3 para 4 anos, faz tempo já. A irmã Fátima, ela é casada com o seu Haroldo e o seu Haroldo, ele é advogado. O que que acontece? Na época que eu conheci ela, ela estava separada do seu Haroldo. Eles tinham se separado porque ela era casada com o seu Haroldo já há muito tempo. Eles tinham, acho que ela disse que parece que eram uns 9 ou era 11 anos. Era por aí, entre 9 e 11 anos. Ela tem até uma filha com ele. E ela disse que um belo dia ela descobriu uma das puladas de cerca dele e ela foi e largou ele, né? Não quis saber dele. Ele foi e assumiu a pessoa que ele tinha traído ela. Ele assumiu essa pessoa, foi viver a vida com essa pessoa. E a irmã Fátima, ela já era da igreja, né? Nem tanto, mas ela ia, principalmente nos cultos de domingo, ela ia para a igreja. Aí ela disse que sempre que a igreja que ela é, na época ela era da Assembleia de Deus. Então na Assembleia de Deus quase não tem negócio de revelação, né, gente? Negócio de profecia, essas coisas quase não tinham, não sei agora. Aí ela disse que sempre que ela ia em algum lugar, ou assim, às vezes ia fazer visita em outro lugar, sempre alguém falava pra ela que o Senhor estava trabalhando. Mas ela disse que ela estava tão revoltada que ela não queria mais saber do pai da filha dela, né? Que no caso é o seu Haroldo. Ela não queria ver ele pintado. Toda a situação em relação ao dinheiro que ele ajudava para pagar as coisas da meninazinha dela, de alguma forma ela conseguia resolver tudo, mas sem ter nenhum tipo de acesso a ele. Ela disse que tinha tanta raiva dele, mas tinha tanta raiva dele. E ela disse que aí o tempo se passou, né? E ela sempre orava pedindo que aquele sentimento fosse arrancado do coração dela. Porque ela amava ele. Era aquela mistura de ódio e amor. Então ela disse que odiava a situação dela gostar dele, né? Que ela sofria, chorava. Então ela pedia muito para que aquele sentimento fosse arrancado do coração dela. Gente, e a irmã Fátima, ela hoje deve estar com uns 40 e poucos anos, eu acho. Mas a irmã Fátima, ela é muito bonita. Eu acho que é genética, não sei. Eu só sei que a irmã Fátima, ela é muito bonita, né? As pernas tudo torneada. Ela é muito bonita porque eu cheguei a ver fotos dela, né? Em relação a... Ela mostrou quando ela se casou com ele. Era uma jovem muito bonita. Então ela ainda é muito bonita, apesar de que ela se veste muito comportadamente, mas a gente vê que ela ainda é muito bonita. Ela gosta dessas roupas um pouquinho decotadas, né, no corpo. Aí, a decotada assim, gente, a roupa que ela usa, acho que ela manda fazer, as roupas dela, não é essas roupas que é mais folgadinha, não. As roupas dela que ela usa, dá pra ver que ela é uma mulher muito bonita. Mas enfim... Então a irmã Fátima disse que orava muito pedindo para que aquele sentimento fosse arrancado do coração dela, né? E, gente, o seu Haroldo, ele assumiu a outra pessoa, né? Que a irmã Fátima descobriu que ele estava mentindo para ela. Então ele diz, no caso, ele assumiu essa mulher. Ele assumiu ela, foram viver junto e ela engravidou dele. Ela teve um filho dele e... Ali foram viver a vida deles, né, pra lá. Ele, a irmã Fátima, mas com ele não tinha nenhum tipo de acesso. E foi quando a irmã Fátima disse que se passaram justamente 3 anos, né, que foi a época que ela passou assim, teve que procurar ajuda, né, psicólogos, que ela não estava dando conta sozinha. Então ela teve que procurar ajuda psicológica. O pessoal na igreja também, ela sempre pedia ajuda em oração. E ela disse que ela fazia campanha para que aquele sentimento fosse arrancado do coração dela. Fazia campanhas e mais campanhas e mais campanha.
terminava uma e começava outra, terminava e começava outra. E não, o sentimento permanecia lá. E foi muito engraçado que nesse dia que ela disse que eu orei por ela lá no monte, ela disse que ela estava justamente lá no monte fazendo propósito, fazendo campanha para que fosse arrancado aquele sentimento do coração dela, né? Porque ele já estava com outra pessoa, ele já tinha assumido, levava na casa, enfim, era assumidíssimo para todo mundo que ele estava com a outra pessoa. Então ela disse que aquilo doía muito, era muito frustrante. Então ela disse não, para ela humanamente não tinha mais jeito, né? Porque a menina era jovem, bonita. Então para ela já tava tudo certinho. Mas o que ela não aceitava era aquele sentimento que permanecia, sabe? Por mais tempo que se passassem. Então permanecia. Então, gente, ela disse que estava justamente orando, fazendo campanha, propósito, para que aquele sentimento fosse arrancado. Então, quando eu orei, ela ficou extremamente chateada, né? Eu lembro que ela não gostou, eu vi que ela ficou chateada quando eu orei nela no monte. Eu não sabia, eu não conhecia ela, gente. Eu simplesmente fui direcionada até a ela, nunca tinha visto ela, e cheguei lá, orei nela e disse para ela que ela voltaria para o primeiro casamento dela. Não adiantava ela correr, não adiantava ele insistir, eu nem sabia se a mulher era casada, solteira, separada, divorciada, eu nunca tinha visto ela. Eu só fui lá e falei isso pra ela, né, que ela voltaria pro primeiro casamento dela e tal. E ali eu vi que ela não gostou muito não da ideia, mas enfim, fiz a minha parte, entreguei e saí. Mas o que que houve? A dona Fátima disse que desde esse dia, né? Desde esse dia, depois, ela disse que tinha, acredita que depois dessa oração que foi feita, passou uns 3 meses só, no máximo 3 meses, ele bateu na porta da casa dela. Ela disse que ela mesma que atendeu, foi até lá, quando chegou lá, ele tava na porta e disse pra ela que eles tinham que voltar. Ela disse, o quê? Aí ele disse que ele tinha se casado com a outra mulher, a mulher tinha tido um filho dele, tinha abandonado ele e tinha largado ele com o bebezinho nos braços, né? Eu acredito que quando ela teve a criança, talvez depois de um mês, ela só jogou a criança nos braços dele e foi embora. Só disse pra ele que não amava ele, não gostava dele, simplesmente não queria mais saber dele. E então ele ficou cuidando da criança sozinho, né? Fazendo a parte dele, trabalhava e tal. Mas, gente, quando ele foi procurar a irmã Fátima, não foi no mesmo dia que a mulher tinha largado ele, não. Já tinha passado um tempinho já. E ele disse que a irmã Fátima falando que ele só chegou lá, né, bateu palma lá, bateu lá na frente da casa dela, ela foi atender, era ele. Aí ele disse pra ela que eles tinham que voltar. Ela disse, não, o quê? Aí ele disse, a gente vai ter que voltar. Porque ele não vivia dentro da igreja, mas como ele era advogado, parece que algumas vezes ele advogou para alguns casais cristãos. Alguma coisa lá. E foi quando algumas pessoas sempre diziam para ele que ele fosse pedir perdão à esposa dele, porque tinha um propósito na vida dele junto, então eles precisavam voltar. E homem, gente, ele às vezes eles são mais corajosos, outros não, né? No caso dele, ele foi na porta dela e falou para ela, né? E ela disse que ficou assustada, porque disse como é que é? E ficou assim horrorizada. Mas ela disse que foi amadurecendo a ideia. E ela começou a orar, né? E ela disse, gente, que o tempo que ela passou, ela conseguiu se envolver só com uma pessoa e não deu certo. Não sabia por quê, como ela é muito bonita, mas ela disse que parecia que ela era invisível. A pessoa que ela se envolveu com essa pessoa, ela disse que se envolveu com essa pessoa depois de uma semana que ela estava conhecendo essa pessoa desapareceu, sumiu assim, sumiu da vida dela, não mandava mais mensagem, não ligava, absolutamente nada.
Aí ela disse que parecia que ela estava invisível. Ninguém conversava com ela, ninguém mandava mensagem para ela, ninguém mexia com ela. Disse, tem alguma coisa errada. Mas não era, gente. É tipo assim, por mais que tem muita gente que não aceita, tem muitas pessoas que... Ah, porque não sei... Eu escuto muita crítica, né? Tem muitas pessoas que... Tudo bem que eu não ando contando assim a minha história, onde eu chego, eu não relato e tal. Apesar de que eu fiz... como se fosse um mini curso de aconselhamento familiar. Então eu tive que comentar, né, na sala de aula, no grupo, sobre isso, né, em relação a, não sei por qual motivo, mas eu tenho esse dom, né, de aconselhamento familiar. Aconselhar as pessoas, conversarem com elas. Então, gente, o que que acontece nessa situação? Eu não sou de estar comentando muito a minha vida, né, do que aconteceu comigo. Mas sempre, sempre, sempre tem comentários horríveis de pessoas dizer: eu não perdoaria a pessoa que fosse lá para aquele lugar, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Gente, a mim, tá? Eu. É uma experiência pessoal entre mim e eu orei ao Senhor e eu orava por mim, para que Deus trabalhasse em mim, transformasse a mim e curasse a mim e restaurasse. Então, orei muito por mim naquela situação. Então, o que que acontece? No caso da irmã Fátima, ela disse que foram tanta crítica, né, que ela passou a lutar sozinha. A partir dali, quando ela teve esse impacto do marido bater lá e dizer para ela que eles precisavam voltar, porque muitas pessoas, e ele não é crente, tá, gente? O seu Haroldo, ele não é crente. A irmã Fátima, ela é crente, ela vive dentro da igreja. Mas o seu Haroldo não. Só que o que que acontece? Mesmo as pessoas falando para ele, né, que ele estava errado, as coisas estavam dando tudo errado na vida dele, justamente pelo que ele tinha feito. E ele disse que fazia, mesmo as coisas dando tudo errado, ele fazia as pessoas entender que ele estava vivendo no paraíso, um conto de fadas. Mas não era, né? Era a irmã Fátima comentando, ela disse assim, missionário ele conta isso, né? Às vezes, quando a gente toca no assunto, ele fala isso, mas no fundo, a gente sabe que quem tá no pecado nunca vai prosperar, nunca vai dar coisa certa, uma hora a casa cai. Eu digo, é verdade. E para resumir, né, gente, aí a irmã Fátima disse que começou a orar sobre isso, né, que se fosse para dar certo, que não fosse feita a vontade dela. E eles retomaram o casamento dele, né? Ela disse que entre tudo estava com 5 anos, ia fazer 6 anos já que eles estavam separados. E engraçado, por incrível que pareça, ainda nós estava lá na consagração, que ela mora lá perto desse lugar, né? Ela agora mora um pouco afastado, não mora dentro da cidade, é um pouquinho afastado. Então ela mora lá perto de onde nós fomos para essa consagração. E, gente, ela cria o meninozinho como se fosse dela. Ele, meninozinho não, ele já tá um rapazinho, já tá grandinho assim. E ainda antes da gente sair de lá, antes da consagração acabar, ele chegou lá com a mochilinha nas costas. Aí, mãe, aí ninguém sabia. Quando eu olhei, aí ela foi lá buscar ele. Já tá grandinho já, eu acredito que ele deve ter uns 7, 8 anos, por aí. Ou mais, ele já é um rapazinho assim. Tá bem grandinho. Mas, gente, o que eu tô tentando dizer para vocês em relação a não julgarmos a vida das pessoas é sobre isso, que às vezes, né, as pessoas perdoam, fica falando coisas. Ah, não sei o que. Principalmente no caso da irmã Fátima, acredito que ela não comente muito essa história. Talvez tenha ido justamente morar um pouco afastado, justamente por causa disso, né? Por causa da língua do povo, que é muito afiada. E então ela tá criando esse meninozinho que é do marido dela com outra pessoa. A gente vê que ela tá curada, né? A gente vê mesmo que ela está curada de toda a situação que ela viveu, de todas as coisas. Como ela não tinha nenhum tipo de acesso ao marido, né? De nada, acredito que até então
ela não sabia nada do que acontecia lá pro lado de lá. É tanto que quando ela disse que quando ela pegou o meninozinho, ele já tava grandinho já, não era mais nem um bebezinho de colo. Achei até estranho ele chamar ela de mãe, mas a gente vê que é um rapazinho muito educadozinho, uma criança que tá sendo muito bem amada, muito bem cuidada. Ali todo mundo ainda fizemos uma oração por ele, para que todo mal, né, fosse quebrado, porque a criança ela não tem culpa das atitudes dos pais. Então ali a irmã Fátima disse que apesar do marido dela não ser crente, mas ele demonstra muito arrependimento, né, do que aconteceu. É tanto que o menino, ele não trata o menino mal. Ela disse que ele trata o menino bem e tal, mas o menino é mais apegado a ela. A gente vê que tudo, o menino chama por ela, né? Então, com certeza, a forma de que ela foi curada, né? A gente vê nítido e claro como ela trata o menino como se fosse dela mesma. E ela tem filha, né? Ela tem uma filha. Acho que a menina já é moça, já deve ser mulher. Mas a gente vê nítido e claro o quanto ela tem um amor muito grande pelaquela criança. E ela fala que o marido dela não sai para lugar nenhum, né? Só trabalha, às vezes a maioria dos trabalhos dele ele consegue resolver quase tudo em casa pelo telefone, vai quando tem que ir para audiência e tal, mas ela disse que ele passa o máximo de confiança possível. Desde esse tempo ninguém nunca mais ouviu falar que ele tivesse feito alguma coisa que magoasse ela ainda mais, né? Pelo contrário, ela disse que ele se tornou um homem mesmo de responsabilidade, um homem que você não vê ele com brincadeira, com piada com ninguém, não se tornou um homem ranzinza, mas se tornou um homem de extrema responsabilidade, né? Respeita ela. E então, hoje você vê uma situação que as pessoas falam: ah, não dá certo, não sei o que, não sei o que. A própria palavra fala que foi permitido a carta de divórcio pela dureza do coração do homem. Às vezes nós perdemos a nossa bênção porque por ódio, por mágoa, por não conseguir perdoar, por a gente dizer... Gente, eu acho que foi a semana passada mesmo que eu tava conversando com uma amiga minha pelo telefone e ela disse: não, missionária, eu não consigo perdoar. Eu fui muito humilhada, fui muito machucada, me humilharam na minha rua, na minha casa, não sei aonde. E eu tentei ali conversar, né, explicar a situação. Gente, a Bíblia nunca nos deu respaldo de que nós não passaria por isso. Jesus, ele foi humilhado, cuspiram na cara dele. Ele poderia ter convocado legiões de anjos naquele momento, mas ele optou para ficar no silêncio e mostrar para nós, seres humanos, que nós somos capazes de passar por isso. Então, eu não sei porquê, gente, né? No caso, eu nem ia comentar sobre essa situação, porque eu sei o quanto é crítico, o quanto as pessoas criticam, o quanto as pessoas falam: ah, não, eu não perdoaria, não sei o que. Tá, a gente vê que a irmã Fátima, ela tá feliz, tá vivendo uma vida, né, alegre, animada e tal, e a gente não compreende que às vezes a gente... Um exemplo, a gente toma veneno querendo que a outra pessoa morra. Só que quem tá tomando é a gente. O veneno é o quê? É a mágoa, é o ódio, é a decepção. É você lançar palavra contra o seu cônjuge. Ah, aquilo não presta, é assado, cozido e frito, é não sei o quê, é não sei o quê, é não sei o quê. Não, comece a orar por ele. Faça campanha no Salmo 1 sobre a vida do seu esposo, da sua esposa. Um exemplo, gente, vamos supor, né? Ah, eu de vez em quando eu leio o Salmo. Eu leio o Salmo, gente, colocando o nome do meu esposo no Salmo. Aqui, né? Vou ler o Salmo, ó. O Salmo 1 vai dizer o quê? Glória a Deus. O Salmo 1 diz: abençoado com felicidade
Em outras Bíblias fala, é o varão, né? Aqui, gente, tipo assim, o exemplo, vamos supor, você vai dizer, abençoado com felicidade é o meu esposo, aí coloca o nome do seu esposo, que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Pelo contrário, a sua satisfação, a sua plena satisfação está na lei do Senhor. Então, diga isso para ele, né? Você dizer, abençoado com felicidade é a minha esposa, que o Senhor já abriu os olhos dela, o Senhor já libertou, o Senhor já determinou em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não adianta você acreditar que está lutando pela restauração do seu casamento se você maldiçoa o seu cônjuge, se você esculhamba. Uma hora você quer que seja restaurado, na outra você quer que ela vá para aquele lugar. Uma hora você abençoa, na outra você maldiçoa. É errado. A própria Bíblia diz que a boca não pode jorrar de duas fontes, não pode ser fonte salgada e água doce. A sua boca tem que servir para você abençoar, para você dizer coisas boas. Gente, hoje mesmo eu tava comentando com meu esposo, eu disse, eu tenho ranço. Gente, eu abomino na minha vida pessoas que só vivem se lamuriando, reclamando, se maldizendo. Eu nem piso na casa de pessoas desse jeito. Tipo assim, um dia desse, acho que foi o mês passado, a menina disse assim, missionária Sheila, vamos lá na casa de fulana. Nunca mais a gente viu ela. Eu digo, não, muito obrigada, minha filha. A gente chega na porta da casa, a mulher já tá, ai, que esse dia, não sei o que, não sei o que. Não. De manhã, quando eu acordo, eu já abro, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, Pai, eu te louvo. Senhor, obrigada, Senhor. Obrigado pela minha saúde, obrigada pela minha vida, obrigada pelo ar que eu respiro. Muito obrigada, Senhor. Hoje mesmo eu tava colocando a cortina ali na janela do meu quarto. É meio que uma gambiarrazinha que eu fiz lá para colocar a cortina. Aí de repente a cadeira que eu tava, que é justamente essa cadeirinha aqui que eu sento para gravar, o meu pé enganchou, gente. Eu meio que caí, deu um barulho horrível. E a minha sogra disse, menina, cuidado. Aí eu disse, não, tá tudo bem. Isso é o adversário para ver se eu vou dizer nome, para ver se eu vou esculhambar, para ver se eu vou dizer... Mas eu não vou, porque eu não tenho esse hábito. Graças a Deus. Para a glória de Deus, eu não tenho esse hábito de dizer palavrão. O palavrão maior que eu ainda xingo é tipo, ai! Tipo, pronto. Já, né? Aí o máximo mesmo, não sei, nem quero aprender. Tá com palavreado, com... Não. Todas as pessoas que me conhecem sabem, eu digo, vamos continuar orando em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor me deu até a passagem lá, gente. Depois eu vou trazer para vocês. O vídeo tá muito comprido, mas hoje pela manhã veio ao meu coração a palavra quando o Senhor diz, e o Senhor lembrou-se de Ana. Por quê? Porque Ana, ela continua orando. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que continuar orando, perseverando, declarando, determinando que o Senhor, ele já nos deu vitória. Amém? E graças a Deus, gente, para honra e glória do Senhor Jesus, eu fiquei de assim que possível, porque tá chovendo muito. Então nós fomos para consagração, a gente teve que enfrentar uma lama para chegar lá. Mas eu creio, né? Eu fiquei... combinei com a dona Fátima, a irmã Fátima, que assim que melhorar mais, que enxugar mais, eu vou passar lá um dia com eles, né? E ela ficou muito agradecida e tal. E por isso que eu passei isso pra vocês, gente. Não, que Deus abençoou fulano. Então digo, o Senhor abençoou fulano e vai me abençoar também. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor vai transformar o meu esposo. O Senhor vai libertar minha esposa. O Senhor vai entregar a bênção e a vitória. O Senhor vai cumprir a promessa que Ele me fez. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É você profetizar. É você tomar posse. É você declarar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém? Que Jesus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não desista, não desanime, mas tome posse
da sua vitória para a honra e glória do Senhor Jesus, gente. Eu creio que o Senhor vai nos dar muitos testemunhos. Tem pessoas que estão dizendo que vai mandar. Enfim, que o Senhor esteja no controle de tudo, gente. Não esqueça de deixar o seu pedido de oração nos comentários, amém?